Um erro muito comum de usuários do software CIP Metálicas 3D, principalmente quando trabalham com estruturas em arco, é a utilização do perfil de contraventamento. É importante lembrar que o perfil de contraventamento ele tem uma série de limitações. Essas limitações impedem que você trabalhe com o perfil de contraventamento, o tirante, em estruturas de arco. Se você fizer esse lançamento, todos esses perfis de contraventamento, todos esses tirantes vão apresentar o erro, principalmente o erro relacionado ao plano contraventado não está completamente introduzido. Você não pode trabalhar com o perfil de tirante. Entrando aqui no menu barra nova, entrando aqui nas opções de tirante, é muito importante que você leia toda a parte da descrição, principalmente relacionado à parte das limitações, e observe a imagem exemplo que o próprio software te apresenta. Então você não vai conseguir utilizar a barra de tirante. A gente vai apagar todas essas barras. Para facilitar, eu vou entrar aqui na minha gestão de layer e vou deixar visível apenas os contraventos. Agora eu vou apagar esses perfis, selecionando todos e confirmando com o botão direito do meu mouse. Dessa maneira eu apago todos os perfis de contraventamento. Você pode se perguntar: e agora como que eu vou contraventar essa nossa estrutura? Vamos habilitar aqui de novo todas as barras e nós vamos fazer o lançamento de uma barra comum e vamos configurar essas barras como elementos que vão trabalhar a tração. Vamos configurar para que ela trabalhe como um tirante. Para ficar mais fácil e mais rápido esse vídeo, é claro que eu não vou fazer neste vídeo a estrutura completa. Eu vou abrir aqui uma vista para facilitar o meu lançamento. Vou abrir uma vista 3D aqui de parte da estrutura, pegando aqui um ponto para me facilitar esse lançamento. Vou chamar de vista 3D parcial. Aceito e agora vou ajustar aqui a minha visualização. É uma parte só da estrutura, mas é uma parte que vai servir para a gente trabalhar aqui com o exemplo do lançamento desses perfis. Então lembrando que eu não vou poder utilizar o perfil de tirante. O que eu vou fazer? Eu vou usar uma barra comum, até o mesmo perfil que estava sendo utilizado aqui pelo usuário. Entrando no menu barra nova, ele utilizou aqui um tirante, um perfil provavelmente da Gerdau, uma barra redonda de 0,5 polegada. Eu vou utilizar o perfil genérico e vou utilizar o mesmo perfil e vamos fazer o lançamento. Eu vou lançar fazendo aqui o X mais comum, da gente fazer o lançamento desses perfis, criando aí essa geometria do X. Agora que eu lancei as barras, vou fazer a primeira configuração. Essa configuração está no menu barra flambagem. Ao acessar a opção barra flambagem, eu vou selecionar todos os perfis que eu fiz o lançamento para que eles sejam o tirante aqui da minha estrutura. Então vamos selecionar todos esses perfis que eu acabei de fazer o seu lançamento. Com todas as barras selecionadas, botão direito do meu mouse e confirmo a seleção. Nós vamos habilitar a opção flambagem beta igual a 0, ou seja, não considerar a flambagem. Por que não considerar a flambagem? Dentro do software, todas as barras que vão comprimir, elas vão flambar. A partir do momento que você falar, elas não vão flambar, elas também não vão comprimir. O software vai entender que elas vão trabalhar apenas a tração. Então essa é a primeira configuração que eu faço e clico em aceitar. Uma próxima configuração, ela já não é uma configuração obrigatória, mas eu gosto de fazer essa configuração porque se for gerar algum tipo de momento nessa barra, essa barra não vai transferir esse momento
para a nossa estrutura. A melhor maneira de evitar isso é entrando no menu barra articular extremo, e nós vamos articular o extremo de todas as barras que a gente vai fazer o lançamento para que elas sejam o tirante. Se você clicar no meio da barra, o software já articula as duas extremidades, criando aquela bolinha. Nós vamos então articular todas as barras que a gente fez o lançamento para que sejam um tirante. Pronto, agora todas as minhas barras estão com as extremidades articuladas, né? Todas as minhas barras que eu vou trabalhar com a opção de tirante. Agora uma outra opção, né? Uma outra configuração que eu vou fazer, não é uma configuração obrigatória, mas eu gosto de fazer, principalmente porque esses perfis eu não fiz um lançamento como um perfil de tirante, então ele não tem aquela propriedade do perfil de tirante do software. A ideia aqui, quando você calcular a estrutura, é que esse perfil, pelo próprio peso próprio dele, ele vai se deformar. Então o que eu costumo fazer? Eu costumo pegar o peso desse perfil, verificar o comprimento e também o peso desse perfil, retiro o peso próprio e faço um lançamento nos nós das extremidades desse perfil juntamente com a estrutura, para levar em consideração o peso próprio, mas não diretamente na barra para ela não deformar muito. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai descobrir o comprimento, né, e o peso dessa barra. Vamos aqui nas opções do próprio software, né, que vão auxiliar na geração de um relatório. Eu vou pegar aqui um único perfil e vou visualizar a opção principalmente da geração da lista de material, né? A parte da tabela de ferro que vai me auxiliar. E aqui ele me indica, ó, então é uma barra que tem 6,57 metros de comprimento, então é uma barra grande. E ela é de meia polegada, né? Ela tem 12,5 milímetros, é uma barra pesada. Ela pesa aí, ó, 6,53 quilos. Então eu vou dividir esse 6,53 por 2 e vou lançar essa carga no nó inicial e no nó final de todas essas barras, tá bom? Primeira coisa então a se fazer é desabilitar aqui no menu carga, geração das cargas de peso próprio da barra, é desativar o peso próprio de todas essas barras que eu lancei, que serão o meu contraventamento. É só selecionar e confirmar com o botão direito, eu vou fazer isso para todas, e assim que eu fizer, o software vai desabilitar essa opção de peso próprio. Eu até coloco uma informaçãozinha que foi desativado. E agora, nas extremidades, a gente vai lançar uma carga nesse nó. Carga, introduzir carga no nó, vou selecionar os nós iniciais e finais. É claro, aquele nó que recebe 2 perfil, é claro que eu vou ter que colocar a carga de 2 perfis. Aquele que só recebe 1 perfil, eu vou colocar a carga de 1 perfil. Então vou selecionar os meus nós e vou ter que fazer o lançamento desta carga. Lembrando que a gente está em toneladas e lá era em quilos, né? Era uma ideia de 3,5 kg praticamente. E faço aqui o lançamento. E vou fazer esse lançamento em todos os nozinhos e de todas as barrinhas que eu fiz aqui o lançamento. Feito toda essa parte de configuração, é só solicitar o cálculo da estrutura. Não vai gerar erro relacionado ao perfil de contraventamento, porque ele não é mais um perfil de contraventamento, não é mais um perfil de tirante, e dessa maneira o software vai calcular a estrutura e você vai conseguir visualizar os resultados da estrutura uma vez calculado, levando em consideração esse tirante, esse perfil de tirante especial.